Olá! Hoje eu estou aqui para mostrar a vocês, para apresentar para vocês uma super dica de inglês. Na verdade é um segredo que eu conto a poucos alunos meus, né? E que vai fazer você melhorar bastante a construção de suas próprias frases. Né? Aqui no vídeo eu vou dar um exemplo desse exercício com uma pergunta. Né? Esse exercício eu chamo de frase-chave. Mas na verdade ele não é uma invenção minha, né? É apenas um nome. Frase-chave é meu. Mas a questão desse exercício, né, já é bem antiga. Se chama drill. São exercícios de drill. Drill são exercícios em que você completa um elemento que está faltando, ou em que você substitui um dos elementos da frase para criar uma nova frase. Então esse exercício é realmente muito eficaz, tá? Esse famosíssimo e famigerado drill é realmente eficaz para aprender uma língua. Vamos ver como ele funciona. A partir de uma pergunta, a gente vai criar várias outras perguntas. Então, vamos começar com a pergunta básica, a pergunta que todo mundo conhece quando está aprendendo inglês, que é: Do you speak English? A partir dessa simples pergunta, a gente vai criar perguntas mais elaboradas. Né? Basta a gente entender quais são os componentes desta pergunta. Dominando os componentes da pergunta, você vai ver que vai ser muito fácil substituir e criar novas perguntas. E se você quiser pegar uma frase, né, afirmativa, você vai ver que vai ser fácil também criar frases afirmativas utilizando a mesma estrutura, porque a facilidade do inglês é essa, né? Ele se baseia muito em uma estrutura. Então, a partir dessa estrutura, você pode criar a frase que você quiser. Então, aqui, na nossa pergunta, nós temos o do, que é um auxiliar, o you, que é o sujeito, speak, que seria o verbo, neste caso, o verbo principal, e English, que é o complemento do verbo speak, do verbo falar. Então, a frase completa, do you speak English? Mas a gente utiliza sem se atentar muito aos elementos, né? Mas aí, se atenção, você vai ver que é muito importante. Né? Então, a partir dessa frase, dessa pergunta, vamos criar outras. Eu vou mudar o verbo speak agora. Eu não quero mais falar inglês, agora eu quero estudar inglês. Então, eu vou perguntar, Do you study English? Olha só, a partir de do you speak English, mudei o verbo, mudei a pergunta. Do you study English? Mas eu não quero mais estudar inglês. Então já vou me distanciando mais ainda da pergunta inicial. Agora eu quero estudar italiano. Do you study Italian? Já me distanciei um pouco, já mudei dois elementos da frase, né? Agora eu quero não estudar. Quero saber se a pessoa ensina italiano. Então eu pergunto, Do you teach Italian? Veja só, bem distante, uma outra ideia. Não é mais do you speak English, não quer mais saber se a pessoa fala inglês, mas agora quer saber se ela ensina italiano. Você ensina italiano? Do you teach Italian? Nos distanciando um pouco mais ainda. Vamos mudar todos os elementos dessa frase. Eu não quero saber mais se você estuda italiano, mas se você ensina italiano, mas sim se ele ensina italiano. Então eu preciso mudar a pessoa, que é o you, eu vou mudar para o he, e consequentemente no presente simples, né, nós temos o auxiliar das para o he. Então eu não pergunto mais do he, mas does he. Então a pergunta ficaria, Does he teach Italian? Então, veja só, eu me distanciei muito da pergunta inicial, mas mantive a mesmíssima estrutura. Perceba que Does he teach Italian? Eu tenho exatamente os mesmos elementos. Eu tenho do, que no nosso caso da pergunta é o does. Eu tenho you, que é o sujeito, que na nossa pergunta vai ser o he. Eu tenho o speak, que é o verbo principal. Na nossa pergunta é o teach. E eu tenho o English, que é o complemento do verbo principal,
que na nossa pergunta é o verbo, é o complemento Italian, ok? E agora eu vou adicionar um novo elemento, aliás, dois novos elementos a essa frase. Eu vou querer uma informação específica. Não vai ser mais uma pergunta yes or no. Ou seja, uma pergunta sim, não. Você fala inglês? Sim, não. Ele ensina italiano? Sim ou não. Vai ser uma pergunta buscando informação específica. Eu quero saber onde ele ensina italiano. Então eu vou perguntar where? Where does he teach Italian? Percebam que a partir de Do You Speak English eu criei essa nova frase, né? Where does he teach Italian? E se eu quiser alterar completamente, mudar inclusive o tempo verbal, não ser mais no presente, agora eu quero o passado. Eu preciso buscar o auxiliar do passado. E qual é o auxiliar do passado? É o did. Então, em vez do das, no nosso caso, da terceira pessoa, eu vou usar o did para o passado, que é um auxiliar que vai servir para todas as pessoas da língua inglesa, ok? Então, eu vou usar where, onde, o auxiliar did, vou continuar com ele. He teach Italian. Mas o passado simples, o past simple, ele pede, geralmente, um complemento que é um tempo. Ele perde um marcador temporal. Então, vou adicionar um ano qualquer. Em 1999, por exemplo. Então, a pergunta vai ficar: onde ele ensinou italiano em 1999? Ok? Então, voltando ao nosso esquema, eu teria: Where did he teach Italian in 1999? Perceberam só como foi interessante todas essas alterações, como essa evolução foi interessante, apenas substituindo alguns elementos e respeitando a ordem da pergunta, respeitando a ordem estrutural, ok? Então isso é importante, é você conhecer quem são os elementos da sua frase, quem são os elementos da sua pergunta, da sua frase negativa, pouco importa, é preciso conhecer os elementos. E a partir desse conhecimento, tentar alterar a frase, né, e criar frases para novas situações. Okay? Isso aqui é importante, isso aqui é interessante. Então, esse é um grande segredo, né, que eu não revelo a muitas pessoas. Né? Tem, claro, esse segredo é o mínimo que eu posso revelar para vocês. Tem muitas outras coisas a dizer, inclusive sobre essa mesma estrutura, né, sobre esse mesmo exercício. Existem outras coisas a falar, mas eu não posso sair por aqui revelando tudo. Né? Então essa foi uma dica, uma excelente dica para vocês começarem a pensar o quão importantes são os elementos da frase. Ok? Então, é isso. Se inscreva em nosso canal, curta a nossa página no Face e até uma próxima dica, até um próximo segredo do inglês, do italiano, do francês. Um abraço, bons estudos!